Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um ano se passou, né? 2020 se foi e que vem aí um 2021 de mudanças, né? Porque uma coisa eu digo, irmãos, se você não mudar, passou 2000, 2001, 2002, 2010, 2017, 2019, passou 2020 e chegou 2021. Eu quero dizer uma coisa para você, que se você não mudar, tá certo? Se você não mudar as suas atitudes, se você não mudar as suas formas o seu falar, se você não mudar, então o 2021, irmão, vai continuar dos mesmos jeito como os outros anos, né? Então, para que haja uma melhoria, né? Você vê que para a gente adquirir uma melhoria dentro do nosso trabalho, nós temos que mudar, né? Nós temos que ser obediente aos gestores, né? Nós temos que fazer ali de acordo com o que está escrito no regulamento interno. E da mesma forma, irmãos, as coisas para Deus. Nós sabemos que Deus é o Criador de tudo. Nós sabemos que Deus, Ele está acima de tudo e nós abaixo dele. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meus amados irmãos, que se não houver mudança do ser humano, vai entrar ano, como diz, se eu não me engano, em Eclesiastes, se eu não me engano, né, que vai passar geração e geração, né? E se não houver mudança, irmãos, vai continuar do mesmo jeito. Então, para que seja um 2021, né? Para que seja um 2021 melhor, para que seja um ano melhor, um ano de coisas boas. Se você quer coisas boas para você, se você quer coisas ideais, coisas maravilhosas para você, então é necessário mudança, irmão. Se não tiver mudança, não tem nada novo. Vai continuar tudo do mesmo jeito. E eu venho trazer aqui uma palavra que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Mas antes eu quero desejar um feliz ano novo para todos. Certo? Que Deus abençoe um ano de saúde, de livramentos, tá certo? Que o Senhor ele venha livrar cada um de vocês de qualquer enfermidade, livrar vocês de todas coisas ruins, de todas as coisas malignas, que não sejam providentes de Deus, que Ele venha livrar cada um de vocês, né? E a palavra está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 30, né? Quando Moisés ele estava ali no Jordão, na planície do Jordão, e ele levantou-lhe a sua voz e começou a falar ali com o povo, né? Porque Moisés já sabia que ele não herdaria a terra prometida, porque Deus já havia falado para ele o porquê e o motivo que ele não entraria, né? Pelo simples fato de ele apenas ter tocado a rocha, ele feriu a rocha. E Eduardo, Pai do Senhor, boa noite, amigo, né? E ele começou ali, irmão, a dar ordenanças, a dar ordens, a dar instruções ao povo para poder entrar na terra de Canaã. Não para herdar ainda, por quê? Porque ainda estavam, né, antes de entrar. Só que Moisés ele dá instruções, né? Tarsila Eduardo, boa noite, irmã, paz do Senhor. Moisés ele dá ali instruções para as pessoas, né? Para que eles tomem líderes para si, tomem pessoas de cada tribo, né? Pessoas que possam resolver os seus problemas. Só que o fato interessante, irmão, aonde eu quero chegar, é a parte, né? Quando Deus ele fala aqui através da sua palavra, quem e o motivo de não entrar e entrar na terra a qual ele havia prometido para os nossos pais, os nossos ancestrais de antigamente, né? Que diz assim a palavra do Senhor:
Eu vou repetir, irmão, Deuteronômio capítulo 1, do versículo 30 em diante, né, que diz assim, ó: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus, nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar, que era Canaã. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deveríeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E os vossos meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e a eles possuirão, né? Então, irmãos, o que o Senhor ele diz aqui através desta palavra? Muitos irmãos, muitos ouvem falar a palavra de Deus, mas poucos aguardam. Eu vou ser bem breve, que eu não quero deixar o vídeo muito grande, irmãos. A palavra-chave aqui, irmão, você vê que Moisés ele fala aqui quando Deus, depois da saída do Egito, depois que Deus tira o povo do Egito com mão forte, né, trazendo todas aquelas pragas sobre um povo que não conhecia Deus, para livrar um povo que conhecia Deus, mas estava afastado de Deus, que era o povo de Israel. Só que, o que o Senhor lhe diz? Se nós formos ver aqui o versículo 34, Moisés diz assim, ó: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Por que Deus ele falou isso, irmão? Quem conhece a história, quem conhece a Bíblia, quando Deus ele fala, Deus tira Moisés do Egito, leva Moisés lá para Midian, novamente, aí fala com Moisés lá, né, na sarça ardente, e então torna a trazer Moisés para o Egito, para que Moisés venha a libertar aquele povo, mas com a mão de Deus. Mas aí o povo, irmão, primeiramente o povo não creu. O povo não creu que Deus poderia usar um homem para livrar o seu povo. Eu acho que o povo queria ver um anjo. O povo queria ver um tipo de espírito. Mas hoje em dia ainda acontece isso, irmão. De as pessoas não acreditarem, as pessoas não crerem que Deus ainda usa pessoas para falar com o seu povo hoje em dia, com aqueles que a querem ouvir, né? Maria Eduarda, paz do Senhor, boa noite, irmão. Então, irmão, o Moisés ele diz assim, ó: por causa das vossas palavras, irmãos, dos maiores motivos a qual levantou a ira de Deus contra o povo de antigamente, irmão, foi o murmuração, reclamar de tudo, irmão. Você vê que tem gente, irmão, que reclama do que tem, reclama do que não tem, reclama do que ganha, reclama do que dá, né? Reclama até da vida dos outros, irmão. Reclama da sua vida. Reclama porque não tem uma casa digna do que queria ter.
reclama porque não tem um salário que queria ter, reclama porque não tem uma vida que não queria ter, reclama de algo que recebe, irmão. E você vê que Deus diz que pelas palavras, pelas murmurações do povo, Deus diz que nenhum homem daquela maligna geração entraria na terra prometida, irmão. E eu pergunto hoje, será que o povo que hoje em dia vive reclamando da vida, reclama de tudo, você acha que entra, irmão, no reino de Deus? Um ser humano desse? Através desta palavra, você acha que Deus ele permite alguém entrar lá no seu reino e reclamar: ah, Senhor, mas aqui não está daquele jeito não? Você acha que Deus vai querer você com seu coração cheio de mágoa, com seu coração cheio de murmuração? Você vê que o povo antigamente, quando o povo estava no Egito, né, o povo via que tinha comida, mas para ter a comida teria que trabalhar, irmão. E quando Deus tira o povo do Egito, o povo reclama com Deus, porque tiraram eles lá do Egito, que tinham que comer, e levaram para o deserto que não tinha nada. E o povo não agradeceu a Deus por ter sido liberto da escravidão, irmão. Para você ver um povo ingrato, né? Tem tanta gente, tem tanto ser humano ingrato nesse mundo aí, irmão. Eu conheço tantas pessoas que não agradecem por nada, irmão. Que agradece depois de estar reclamando, né? Tem gente que recebe algo ali na hora, obrigado, mas quando dá as costas, irmão, eu queria nem isso aqui, eu queria daquele jeito, eu queria do jeito que o irmão lhe ganhou. Pelo amor de Deus, irmão, isso é ridículo, irmão. Isso é ridículo aos olhos do Senhor. Eu vou repetir o versículo 34. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei a dar a vossos pais. Por quê, irmão? O povo foi murmurar. O povo não estava murmurando contra Moisés, não. O povo murmurava contra o Senhor. O povo não sabia, o povo não tinha fé. O povo não cria que Deus havia tirado o seu povo do Egito para lhe dar alimento, para lhe entregar uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, irmão. Tem muitos hoje, irmão, eu vou dizer uma coisa aqui que eu sei que pessoas não vão gostar, mas tem muitos que conhecem a palavra de Deus, seja evangélico, seja católico, seja quem for. Tem muitos que conhecem a palavra de Deus, vivem dentro de uma igreja há 10, 15, 20 anos, e eu sinto muito dizer, irmão, que pessoas desse tipo não entram no reino de Deus, irmão, porque vivem murmurando da vida, vivem reclamando, irmão. Agora não tenho uma bicicleta para ir para o trabalho, não tenho uma moto. Poxa, meu, esse negócio aí quebra logo hoje. E a pessoa não agradece a nada, irmão, não agradece por nada a Deus. Eu sinto muito dizer, irmão, a palavra do Senhor está dizendo aqui que aquele que murmura, que reclama de tudo, não entra no reino de Deus. Não entrou na terra de Canaã, vai entrar no reino de Deus. Como, irmão? Como, pessoal, que é uma pessoa que vive murmurando da vida, que vive desejando a vida do seu próximo, que vive desejando os bens do seu próximo. Como é que um ser humano desse, cheio de podridão dentro de si, vai entrar dentro do reino de Deus, sendo que lá não entra nada poluído, irmão? No reino de Deus não entra invejoso, irmão. No reino de Deus não entra mentiroso. No reino de Deus não entra pessoas que reclamam de tudo. No reino de Deus não entra pessoa com orgulho, irmão. No reino de Deus não entra ninguém egoísta. No reino de Deus não entra ninguém com gula, irmão. No reino de Deus não entra ninguém, irmão, com nenhum pecado. Para você herdar o reino, você tem que fazer de tudo, irmão, para se santificar. Porque santo somente um, só Jesus, irmão. Certo? Então se você quer viver todos os princípios a qual o Senhor Jesus viveu, para estar hoje onde Ele está, então comece a mudar, irmão. Comece a mudar de atitude, comece a mudar a sua opinião, comece a aceitar mais
aquilo que é correto para você do que aquilo que você acha que é melhor para você. Porque Deus, irmão, Ele não tem o bom, Ele não tem o pequeno, Ele não tem o médio. Deus, Ele tem o melhor para ti, para a tua vida, para a tua família. Isso se você for grato a Ele por tudo, irmão. Tem gente que só agradece a Deus pelas coisas boas, não quer agradecer a Deus pelas coisas ruins não, irmão. Tem pessoas que só agradecem a Deus por tudo de bom que aconteceu, mas não quer agradecer a Deus pelas coisas ruins também que aconteceu, a qual Deus livrou, irmão. E mal ele sabe que tudo que acontece de bom ou de ruim, na minha e na sua vida, irmão, é permissão de Deus. E se ainda hoje você está aí, onde você está, é porque você venceu, irmão. É porque você superou. É porque você perseverou. É porque a sua esperança não morreu e nem a sua fé se desfaleceu. É necessário, irmão, a gente esperar com paciência em Deus, irmão. É necessário a gente crer, irmão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Ele. Né? Então, nós vemos aqui que o Senhor ele diz que só 2 pessoas, irmão. Se a gente for contar aqui, a palavra do Senhor diz que era cerca de 600.000 pessoas, fora mulheres e crianças, né? 600.000 pessoas fora crianças, perdão, irmão. Então, de essas cerca de milhões de pessoas, cerca de 1 milhão de pessoas, irmão, somente 2 pessoas entraram na terra de Canaã, irmão. Caleb e Josué. Por quê? Porque perseveraram em seguir os caminhos do Senhor até o fim, irmão. Somente 2 pessoas, né? 2 pessoas. Eu pergunto, o mundo de hoje tem bilhões de pessoas, Será que essas bilhões de pessoas que estão espalhadas por esse mundo afora são gratas por tudo que aconteceu na sua vida? Graças a Deus, né? Porque eu torno a dizer, irmão, os murmuradores, aqueles que murmuram de tudo, aqueles que reclamam de tudo, eu sinto muito, irmão, eu vou dizer para você, não entra no reino de Deus, certo? Seja grato pela sua vida, Darlan Oliveira, Pai do Senhor, varão. Seja grato pela sua vida, irmão. Seja grato por tudo aquilo que Deus fez ou pelo que Deus não fez, irmão. Porque Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. O povo está adorando a Deus, irmão, somente pelo que Ele pode fazer. O povo só adora a Deus pelo que Deus pode dar, pelo que Deus pode fazer. São poucos, irmão, que adoram Deus pelo que Ele é. E Deus, Ele fazendo ou não fazendo, Ele vai continuar sendo Deus. E onde muitos murmuram contra Deus, irmão, é quando pedem algo para Deus, que muitas vezes não é o que Deus quer, e não recebem, irmão. E vão estar com a língua, irmão. Reclamam com o Senhor. Sendo que o Senhor, Ele não quer nada que não seja o melhor para nós, para mim e para você. Então comece a ser grato a partir de hoje. Comece a agradecer a Deus pelo seu dia, pelo seu deitar, pelo seu sono. Se você dormiu só 1 ou 2 horas de sono, agradeça também, porque você conseguiu fechar e abrir os olhos novamente. Agradeça a Deus pelo seu levantar. Agradeça a Deus pelo seu pão de cada dia. Agradeça a Deus pelo seu respirar, irmão, pela sua água, pelo seu almoço, pelo seu jantar. Porque tem tanta gente, irmão, que não tem o que você tem hoje. Tem tanta gente que chora, irmão, que muitas vezes deseja ter aquilo que você tem hoje e não pode, irmão. Porque você tem uma condição que aquela pessoa não tem. Então agradeça a Deus pela condição que você tem. A paz do Senhor, irmã Thalita. Então seja grato a Deus por tudo, irmão. Se você ainda está vivo hoje ainda, agradeça a Deus. Se você foi vítima de uma enfermidade, agradeça a Deus também. E creia e confie que Ele vai lhe curar, né? Agradeça a Deus, irmão, pela bicicletinha que você tem, pela motinha velha que você tem, o carrinho usado que você tem. Seja grato a Deus pelo quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ou açúcar que você tem no seu celeiro, irmão.
Seja grato pelo menos pela água que você tem para tomar dentro da sua geladeira. Seja grato, irmão. Agradeça a Deus por tudo, porque até hoje ainda Deus tem suportado as murmurações do seu povo, irmão. Deus suportou as murmurações do povo no meio do deserto durante 40 anos, irmão. E já faz mais de 2000 anos que Deus vem suportando as murmurações do seu povo até hoje. Aí você imagina, será que Deus, Ele está calmo? Será que Deus, Ele está ali alegre com o seu povo? Tá não, irmão, porque o povo hoje em dia reclama de tudo. Então comece a ser grato a Deus, irmão, por tudo mesmo, né? Porque assim você vai ver, irmão, assim verdadeiramente Deus ele vai reconhecer que você tanto espera como persevera e confia nele, irmão. E eu tenho certeza que se você confia em Deus, se você espera em Deus, se a sua fé está sempre no Senhor, nunca na sua vida você vai ser desamparado. Você nunca vai estar sozinho. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá a mal nenhum, irmão. Por quê? Porque você está escondido debaixo das asas do Altíssimo, irmão. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque tu está confiante no Senhor. Porque tu não murmura de nada contra Deus. Amém? Eu queria agradecer aqui este momento a todos, tá certo? Desejo uma boa noite, um bom fim de semana. Tá chegando aí o sábado, domingo, que o Senhor lhe possa prover, que o Senhor lhe possa enviar todo o necessário na vida de cada um de vocês, tá certo? Se você está esperando uma porta de emprego, irmão, continue esperando. Continue perseverando e confiando no Senhor. Porque aquilo que Deus ele promete, Ele cumpre, irmão. Se você está esperando o seu parente, o seu filho, sua filha, seu irmão, se você está esperando um familiar seu ser liberto das drogas, se você está pedindo tanto a Deus para que um familiar seu seja liberto de qualquer vício, seja das drogas, do álcool, da prostituição, continue confiando em Deus que um dia Ele vai libertar, irmão. Se você espera um dia abraçar o seu irmão, a sua irmã, seu filho que está dentro de um presídio, continue esperando, irmão, porque um dia Deus ele vai dar a liberdade. Mas se Deus ainda não deu ainda, irmão, se Deus ainda não tirou de onde o seu familiar está, é porque Deus ele está trabalhando primeiramente nele, para depois entregar a você, né? Então, irmão, seja fiel a Deus. Seja grato por tudo, irmão. Deus ele só quer ouvir de você um obrigado, Senhor. Deus ele só quer ouvir de você muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por tudo, né? Então, irmãos, receba essa palavra. Sempre eu peço, compartilhe, tá certo? Porque Deus, irmão, Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Deus ele só tem o melhor para mim e para você, certo? E obrigado, irmã Thalita. Deus te abençoe. Deus é contigo, mulher. Deus é contigo, com a tua família. Deus é com todos, certo? Deus ele é com todos. Pena que nem todos estão com Deus, né? Pena que nem todos querem Deus. Deus está aí, irmão. O Senhor está aí, enviou seu Filho, né? Deu a vida pelo mundo, retornou a trazer o seu filho de volta, e o seu filho está lá na glória, sentado à direita do Pai, esperando o momento exato de voltar e levar aqueles, né? E levar aqueles que estão preparados. E eu pergunto, você está preparado? Preparada? Né? Então, irmão, mais uma vez eu desejo um bom fim de semana para todos, que Deus abençoe, certo? Compartilhe, irmão. Não compartilhe eu falando, compartilhe a palavra de Deus. Amém? Joceline Dantas, a paz do Senhor. Então, irmão, uma boa noite para todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmão. Uma boa noite para todos.